de que o ímpio daqui a pouco não existirá mais, é como a erva que logo se murcha. Vai dizer que ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Ou seja, Deus está dizendo para o salmista que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece, porque às vezes a gente só consegue olhar com os olhos humanos, carnais. A gente não consegue ver as coisas como Deus vê. Como Deus vê. E aí eu queria me apegar apenas ao verso de número 4. Só o menos verso 4. Que diz assim, ó: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Me responda uma coisa. Você tem desejos, anseios no seu coração e sonhos que deseja vê-los realizados, os anseios do seu coração se tornar realidade? Isso praticamente é o desejo e a vontade de todos nós, todos os seres humanos, todos nós. E quando nós lemos esse texto, parece que o nosso coração sente esperança, pois deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas eu pergunto a você então, pense comigo, será que Deus satisfaz mesmo os desejos do coração de todas as pessoas? Pense aí, Deus satisfaz mesmo os desejos do coração de todas as pessoas? A resposta é um não bem grande. Deus não satisfaz o desejo de todo mundo. Mas o salmista está dizendo aqui não está aqui a palavra: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está escrito. E é verdade isso daqui. Mas quando a gente lê o texto da palavra de Deus e só quer enxergar aquilo que porventura nos beneficia, a gente acaba deixando de observar aquilo que de fato o texto está querendo dizer. Porque apesar de Deus dizer isso mesmo, que Deus satisfaz o nosso coração, isso não é o todo, isso não é a verdade total do texto sagrado. O texto sagrado começa dizendo assim, ó: agrada-te do Senhor. Em outras versões vai dizer: deleita-te do Senhor. E aqui está o segredo para que Deus satisfaça os desejos do nosso coração. Quando primeiro você se deleita em Deus. Ou seja, meu irmão, quando você para de olhar para a vida dos ímpios, quando você para de olhar para a vida das pessoas de sua volta, se está dando certo na vida dela ou não, se elas fazem a coisa certa ou não, por que ela está prosperando, quando a gente tem inveja das coisas dos ímpios, a gente tira os olhos de Deus, a gente não está se deleitando em Deus, e a gente nunca vai ter de fato os desejos do nosso coração realizados. Não pense você que é assim, ó: a palavra de Deus é como se fosse uma mágica. Opa, eu tomo posse dessa palavra aqui, Deus vai satisfazer o desejo do meu coração, então eu vou orar, eu vou pedir até Deus satisfazer o desejo do meu coração. Mas não funciona assim. Não funciona. Primeiro, deixe de olhar para a direita ou para a esquerda, deixe de olhar para a vida dos outros, foque em Deus e se deleite nele. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus. Quando Deus for a sua alegria, quando Deus for o seu prazer, quando você se deleitar nele, viver para ele, tudo começa a mudar em sua vida. Tudo começa a fluir diferente. Porque a nossa alegria vai estar em Deus e não nas coisas que porventura Ele possa nos dar. Porque se você buscar Deus pelas coisas que Ele te pode dar, você não ama Deus, você ama as coisas que Ele vai te dar. Então o seu coração, o seu deleite está nas coisas que você vai ter, que você vai receber, que você vai ganhar.
O deleite não está em Deus. Por isso que se você focar lá no versículo 4, só na parte final, quando Deus satisfaz o desejo do seu coração, você vai estar interpretando, entendendo uma coisa que Deus não quer lhe dizer. Ele quer estar dizendo primeiro para você, ó, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, que o seu coração se alegre em Deus, que Ele seja a sua maior alegria, que o Senhor seja a sua herança, a sua porção, que a sua paz, a sua felicidade esteja em Deus. Quando o seu coração se deleitar em Deus, você vai parar de olhar para o lado, você vai parar de olhar para o outro, você vai parar de ter inveja dos malfeitores, como diz aqui o texto. Você vai se contentar em Deus. Você vai se agradar no Senhor. Você vai gostar do que Deus gosta. O seu coração se deleita em Deus. Você vai começar a ansiar, o seu coração vai começar a ansiar pelo que Deus anseia. Aleluia. Quando você se agrada no Senhor, você começa a gostar do que Deus é, do que Deus faz, da maneira como Deus trabalha, da maneira como Deus é. Você se deleita nele, não no que ele pode dar. Deleita-te no Senhor. Quando você se agrada nele, naturalmente, escute bem, naturalmente, o seu coração vai começar a desejar o que Deus deseja. Quando você se deleita em Deus, o seu coração vai começar a amar o que Deus ama. Olha só. Já está começando a fazer sentido. Tudo isso aqui que Deus está querendo dizer para o salmista. Se eu e você se deleitar no Senhor, se o Senhor for a nossa alegria, se o Senhor for a nossa porção, se nós se deleitar nele, o nosso coração começa a gostar do que ele gosta, você começa a pensar no que Deus pensa, você começa a desejar o que Deus deseja, o seu coração começa a ser um coração segundo o coração de Deus. E aí é que vem a parte final do versículo. Então, Deus satisfará os desejos do seu coração. Quando que Deus satisfará os desejos do meu coração? Quando eu e você, primeiro, se deleitar em Deus. Porque aí o desejo do nosso coração será igual ao desejo do coração de Deus. Nós vamos começar a pensar no que Deus gosta, nós vamos começar a gostar do que Deus gosta, nós vamos começar a desejar o que Deus deseja, e aí Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Amém? Então, quando você pensa assim, de que Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, só porque você, digamos assim, vai à igreja, só porque você visita uma congregação, uma igreja, só porque você ora, isso não é isso que o texto está querendo dizer. Porque, naturalmente, o nosso coração começa a desejar as coisas que é da carne. O nosso coração demasiadamente corrupto, diz a palavra de Deus. O nosso coração é enganoso. A gente começa a desejar coisas que não são tão boas. E aí tem um escritor que diz assim, ó: se Deus tivesse me dado tudo aquilo que eu desejei, ou que eu pedi em oração, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque a gente não consegue ver como Deus vê, a gente não consegue enxergar as coisas como Ele enxerga, e a gente não sabe pedir. A gente não sabe... a gente não tem dimensão daquilo que o nosso coração deseja. E muitas vezes são desejos egoístas, são desejos que fatalmente vai nos trazer um prejuízo, vai muitas vezes nos fazer um mal lá na frente, porque a gente só consegue enxergar aqui, muitas das vezes, o nosso umbigo. A gente só consegue enxergar e desejar as coisas que estão palpável diante de nossas mãos. O salmista olhava para o ímpio e disse assim: tinha inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles prosperavam. E aí o texto inteiro, o Salmo 37, vai falar disso, sobre a prosperidade do ímpio e o castigo de Deus.
sobre a vida do justo e a bênção de Deus. Mas o foco está em a gente primeiro se agradar em Deus, se deleitar no Senhor. E aí sim, Deus satisfará os desejos do nosso coração. A primeira pergunta é, escute, a primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: aonde o meu coração se deleita? Qual é a maior alegria da minha alma? Qual é o meu maior deleite da vida? Se não for Deus, fatalmente seu coração vai começar a desejar coisas que não agradam a Deus. O seu coração vai desejar coisas que desagrada ao coração de Deus. Porque quando o nosso coração está longe dos planos de Deus, a gente começa a gostar do que Deus não gosta. A gente começa a desejar o que Deus não deseja. Porque a gente não está ligado, conectado ao centro da vontade do Senhor. Mas eu digo para você, meu irmão, quando nós começarmos a se deleitar em Deus, verdadeiramente, o teu coração vai descansar nele e vai começar a desejar o que Deus deseja. E aí, irmão, naturalmente você vai ver Deus satisfazendo os desejos do teu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos de fato e de verdade se deleitar no Senhor, agradar-se do Senhor. Eu repito, não é no que Deus pode fazer, é no Senhor, é do Senhor, é na pessoa do Senhor. Se você se agradar nele, vai acontecer um milagre na sua vida, de que o seu coração vai começar a desejar o que Deus deseja. E o seu coração desejando o que Deus deseja, você vai ver diante dos seus olhos, Aleluia, Senhor satisfazendo os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus. Reflita nessa palavra, meu irmão.